palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu espero que seja bênção para a sua vida e que fale ao seu coração também, como falou comigo. Porque, às vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos, não somos tão vigilantes como devemos ser. E tem um personagem na Bíblia, que é o Josafá, o Jeosafá, para os mais antigos, ou Josafá para as traduções mais novas, que ele... Esse livro é rico, esse texto, né, em 2 Crônicas, começa a história dele a partir do verso 17, lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 17, e vai até, se eu não estiver enganado, até o 21, alguma coisa assim, 20 e 21. Até te indico para você estudar ele, ler ele em casa, trabalhar ele na sua vida. Porque, primeiro, você percebe muitas coisas, você aprende muitas coisas nesses textos, nesse período que está contando a história de Josafá. E uma das coisas que a gente percebe e aprende é que nós devemos tomar cuidado com as nossas alianças, com quem a gente se alia. E essa palavra pode falar, não, essa palavra é para aquele que não é crente, é para o Mateus, né? Para o Mateus que está chegando aqui hoje. Não, é para nós, é para todos nós, porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, ou por bondade, ou porque a gente acha que vai evangelizar, ou porque a gente acha que pode fazer alguma coisa diferente do que os outros, e acabamos nos unindo em situações e arrumando problema e confusão para as nossas vidas. E às vezes precisamos até de tratamento de Deus. Por quê? Porque ao nos unirmos com alguém que não tem a mesma visão em Deus, que não é temente a Deus, ou que vive totalmente na rebeldia em relação a Deus, você arrumou problema para você. Essa que é a verdade. E o texto começa, e eu quero ler os 3 versículos principais aqui referente a isso, que está... Se você puder colocar para nós, no 2º livro de Crônicas, no capítulo 18, versos 1, 2 e 3. Começando pelo verso 1, claro. Você coloca? Olha lá. Será que eu consigo ler por aquela? Porque aí todos nós vamos ler a mesma tradução. Está aqui em cima, né? Tinha Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Verso 2: ao cabo de alguns anos, foi em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o perseguiu, eu persuadiu, você viu que de longe é complicado, a subir com ele a Ramote Gileade, ou glória. Eu vou ler na minha aqui, tá? Verso 3: Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Curva a sua cabeça. Eterno Deus, é tua palavra que está aberta aqui neste lugar, e nos colocamos agora para ser alimentados por ela. Fala conosco, Pai, fala conosco, Deus. Usa esse teu servo como um canal de bênção, para que a tua palavra possa fluir, para que a tua palavra possa alcançar corações nesta noite. Nós oramos agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Você veja que nesse texto que nós estamos lendo, a gente começa a ver Josafá fazendo uma aliança com Acabe.
o povo de Israel se dividiu em dois países, dois lugares, né? E a palavra aliança, ela associa-se ou união, associar-se, aliar-se. Quando uma aliança é estabelecida, uma associação é feita. Então, para você entender o sentido da palavra aliança, eu me lembro que quando eu era garoto, de vez em quando a gente fazia uma brincadeira e falava: você é meu amigo? Sou. Eu sou teu amigo, você é meu amigo? Tamo junto, tamo junto. A gente pegava uma agulha, furava o dedo para sair o sangue e contava. Ah, vocês eram assim? Era mais fácil, né? Não tinha sangue. E fazia assim, ó. Era união de sangue. E aí, é pacto. É pacto. União é pacto. União é você estar em concordância com aquela pessoa. Eu concordo com você. Por exemplo, nós estamos todos aqui unidos na mesma. Vocês tomaram café hoje? Nós estamos unidos todos hoje na mesma fé. Nós temos uma aliança. A nossa aliança está em quem? Em Cristo Jesus. Então nós estamos unidos pela fé. Amém, igreja? Amém? Então, e por toda a Bíblia nós encontramos várias alianças estabelecidas entre Deus e o homem, ou ainda entre homens. Uma aliança, ela pode ser realizada em diversos âmbitos: militar, dois países se unem; comercial, duas empresas se unem com o mesmo propósito; político, isso a gente está cansado de ver no Brasil, só que é uma aliança meia furada. Você se ri, né? Mas é para chorar. De casamento, aliança de casamento, né? A pastora Estela acabou de falar aqui que nós tomamos um café da manhã junto, trabalhamos junto, ficamos junto, tudo junto, o tempo inteiro junto, né? Porque a gente trabalha junto. Então, percebe que é assim, é uma aliança completa. Também brigamos junto, né? E quando briga, sai fogo, sai faísca. Então, e durante a aliança, presta atenção que eu ainda só estou falando de aliança. Havia também vários requisitos legais para se fazer uma aliança. Olha só, vou destacar algumas. Trocavam-se cintos, anéis, presentes, armaduras, né? Túnicas. Isso só para começar. Também trocavam-se também favores, proteção contra inimigos, que é o caso aqui, né? O significado desta troca era que aquilo que é de um é do outro também, né? Se fala muito no casamento sobre o casamento com comunhão de bens. Tem comunhão total e comunhão parcial, né? Na comunhão total significa que tudo que a pessoa tinha antes agora também é do cônjuge, porque é a comunhão total. A parcial significa que tudo aquilo que a pessoa adquire a partir daquele momento do casamento é dos dois. O que tinha antes para trás não mexe no assunto. É assim que funciona. E tem a separação total, quer dizer, não tem nada, o que é meu, o que é dela e acabou. Eu já ia falando bobagem aqui, né? O que é meu, o que é dela é dela. Eu estava apontando para o Ricardo aqui. Ricardo, estou fora. E foi justamente isso que ocorreu entre Josafá e Acabe. Imagina, a Bíblia fala que Josafá era alguém que tinha a graça de Deus na vida dele, que ele tinha o favor de Deus na vida dele, que Deus se agradava da vida de Josafá. Josafá era um rei que agradava a Deus. Tudo que ele fez, que você vai ler no capítulo 17, ele fez agradando a Deus. Ele fez demonstrando para Deus que ele queria acabar com a idolatria, que ele não queria nada de postes ídolos, que ele não queria nada de coisa que viesse desagradar a Deus. Então toda a atitude de Josafá foi para manter
a comunhão com Deus no reino de Judá. Essa era a intenção que Josafá tinha em relação a um rei temente a Deus. Aí Acabe, veja, quem era Acabe? Um homem ímpio, idólatra, cruel, que desagradava a Deus, que Deus não queria saber dele, e o camarada resolve, e ele declara isso, no momento em que ele faz o acordo, quando ele é seduzido a acompanhar Acabe numa guerra, ele diz assim: serei como tu és, o meu povo como teu povo, iremos contigo à peleja. Percebe aqui, eu quero dar uma parada. Você imagina você, de repente resolver fazer a união com alguém que você sabe notoriamente, sem dar exemplos, para que ninguém, o pastor está sabendo alguma coisa da minha vida, né? Que eu não estou, mas de repente, né? Alguém anda na contramão de Deus. Me entendeu? Aí eu vou abrir uma sociedade com aquele mano, ele é brother, ele é legal, o cara é chapa. O que ele faz? Tudo que ele faz desagrada a Deus. Ou mexe com coisa errada, ou faz coisa errada, ou tem um comportamento que é pecaminoso, e aí você vai e se une ao cara. Monta uma sociedade com um sujeito desse. Vai dar certo? Sim ou não, igreja? Não. Sinto informar. Pastor Marcos Miranda falava assim: o Ministério Brasil para Cristo adverte. Lembra disso, Roberto? O Brasil para Cristo adverte. Você está fadado a quebrar, a se arrebentar. E o meu amigo, o meu rei Josafá, querido de Deus, resolveu se unir a Acabe. Por isso, amados, em toda a história bíblica, o maior perigo que se colocava no caminho de um povo de Deus, em sua trajetória, era ser contaminado pelas coisas do inimigo. Perigo de se firmar em uma aliança que Deus certamente reprovaria e que comprometeria o sucesso da jornada. Abre para nós Êxodo, capítulo 34, verso 10 até o 12. Eu quero que você leia comigo em voz alta. Olha lá, você consegue enxergar? Melhor do que eu? Eu acho que é a mesma tradução minha aqui, né? Então vamos todo mundo ler? Então disse: eis... Aleluia! Esse foi o verso 10, agora o verso 11. Verso 12. Olha aqui, abstenham-se de fazer o quê? Com quem? Prestou atenção? Toma cuidado. Olha com quem você vai fazer aliança. Olha com quem você está se metendo. Para, avalia. É isso aqui que Deus quer para mim? É isso aqui que é o caminho que eu devo seguir? É isso aqui? Roberto, pode abrir ali, então, abrir ali, já que aqui está calor. O maior perigo para um povo de Deus não era a perseguição dos inimigos, mas a contaminação moral e espiritual que vinha de certas alianças. O que mais Deus tem
cuidado de nós, o que mais Deus se preocupa com nós, o que mais o Senhor Jesus se preocupa, é que nós nos contaminemos com a visão desse mundo, a forma deste mundo pensar, a forma deste mundo agir. E muitas vezes a igreja é impactada, nós somos impactados por esse conflito, por essa situação. E muitas vezes nós temos que se posicionar e às vezes pagamos um preço caro, porque queremos ser servos de Deus. O jovem, a jovem, muitas vezes tem um problema no meio dos amigos, no meio dos colegas, quando ele se declara virgem nos tempos de hoje. É bullying. É escárnio. Por quê? Porque para o mundo isso é ridículo. Como que alguém pode ser virgem no tempo de hoje? Como que alguém pode escolher agradar a Deus? Eu lembro quando o Kaká, quem lembra de quem era o Kaká, jogador de futebol, chegou a ser o melhor do mundo, tal. O Kaká, ele disse um dia numa entrevista que ele era crente, que ele era dizimista, que ele era isso, e começaram o pessoal a querer tirar barato da cara dele, e aí o camarada falou: e você é virgem? Ele falou: sou. Estou aguardando a prometida que Deus tem para mim. Ou seja, ele aguardou casar para poder não ser mais virgem. Não? Percebe? Isso foi postura, e Deus honrou a vida do Kaká. É um homem de sucesso? É ou não é? Sim ou não? Porque Deus foi com o Kaká. É um testemunho vivo dos dias de hoje. Porque às vezes tem muito jogador de futebol que fala que é crente, mas que vive no jogo, fala palavrão, xinga, chuta, dá pontapé, levanta, fala besteira, não paga as contas. É isso que Deus quer para nós? Não. Primeiro Ele quer que nós nos unamos com servos de Deus, aqueles que têm a visão, e que são servos de Deus, que têm realmente compromisso com Deus. E precisamos avaliar isso. Onde eu estou me unindo? Eles deveriam. Então, o maior perigo para o povo de Deus não era a perseguição, mas a contaminação moral, espiritual, que vinha dali. Eles deveriam tomar cuidado em formar alianças que os levaria a andar nos caminhos dos povos pagãos. É sério, gente. Pastor, mas isso é Antigo Testamento, nós estamos vivendo na graça. Gente, isso é sério. Deus não mudou um A da sua palavra. E é importante que eu poderia ficar aqui horas contando testemunho de erros que nós cometemos, muitas vezes no intuito até de fazer o bem, no intuito até de querer ganhar dinheiro, de prosperar, de ter uma vida abençoada, e nos unirmos com pessoas que não tinham compromisso, não tinham temor. E quando a gente dava conta do caminho que a gente tinha entrado, e para sair dele, e para romper com aquilo, porque aí a gente não quer voltar atrás, aí a gente não quer mudar. Mas eu dei minha palavra. Eu trabalhei um tempo em banco, e um diretor do banco, um dia, eu falando com ele, falei para ele, eu prometi que eu ia emprestar o dinheiro, e o banco negou. E eu falava assim pro diretor: aprova aí. E o diretor falava para mim: não tem como, não tem jeito, olha o cadastro desse cara, ele não paga ninguém, bem, está cheio de trabalhador que não paga a conta, não tem jeito, não dá para emprestar. Aí um dia nesse dia falando com ele, quase que mandando o meu chefe fazer, e aí ele disse assim: Wagner, é melhor você ficar com cara amarelado agora e dizer para ele que não vai dar, do que você ficar vermelho o resto da vida, porque vai perder o emprego, porque esse cara não vai pagar e você vai ser mandado embora.
Percebe que eu fiz uma união, eu fiz uma promessa, eu fiz uma aliança com o cliente, querendo ajudar o cliente, e de repente tudo mostrava, todos os dados mostravam, todo o histórico mostrava, toda a vida do cliente mostrava que não podia ser atendido. Eu estou dando esse exemplo profissional para você entender que na vida nossa pessoal não é diferente. Às vezes você está vendo que aquela pessoa tem uma vida ruim, uma vida confusa, uma vida problemática, muitas vezes até é pedido, tem BO contra ele, tem coisa ruim contra ele, e você vai e se une. Não, o cara é legal, o cara é bacana, o cara é gente boa. Ele continua sendo de gente boa, você ora por ele, você deseja o bem dele, você queira o bem dele, mas não se una a ele. Se ele for para aquele lado, vai por lá de cá. Amém, igreja? Amém, amados? Com certeza, atrás desse cenário espiritual, também vemos os intentos do diabo. Porque o maligno está querendo te derrubar. Ele não está feliz com você aqui. Amém, igreja? Ele não está feliz com você. Ok? O diabo é mais perigoso na sua astúcia do que em sua fúria. Ele é mais perigoso em suas ciladas do que em sua força. Ele é mais perigoso quando ele trabalha na surdina do que quando ele te enfrenta cara a cara. Não sei se você já percebeu, por exemplo, como é que o tigre ataca. Você já percebeu que o tigre não gosta de atacar quando é frente a frente? Vocês já viram isso na internet? Quem já viu diz assim, amém. Ele não faz, ele quer pegar você correndo, ele quer pegar você pelas costas. Ele quer te pegar na traição. E é assim que o inimigo faz, ele te seduz. Ele conta uma história bonita. Ele apresenta para você, Ricardo, um projeto maravilhoso. E você fica assim, com os olhos assim, brilhando. Nossa. Só que ali na curva, tem uma cilada. Tem algo que vai te derrubar. Tem algo que vai fazer você chorar. Aleluia. Então, e mesmo hoje, nós corremos esse tipo de perigo. Não é a perseguição. Não é mais a contaminação que é o nosso maior perigo no mundo. Cuidado com o que você assiste, com o que você vê, com o que você gosta. A internet está aí. Muitas vezes você está na internet, quando você menos espera, aparece um bonitão, tal, saradão, bonito lá, e não sei o quê. Daqui a pouco você bate os olhos assim. Estou falando para as meninas. Eu espero que eu estou falando para as meninas. E o homem é a mesma coisa. Às vezes na internet lá aparece aquela mulher e tal, não sei o quê. Você... Toma cuidado. Ou aquelas histórias que vêm para seduzir, para fazer aqueles anúncios. Quer ficar rico rápido? Basta você investir R$400 aqui. Eu vou destravar tudo para você. Você vai ficar rico. Com R$400 você vai investir em mim e você vai ficar rico. E por que o cara já não está, né? Fala sério, né? O cara está querendo me enganar, pô. Então... não devemos ser um povo, aliás, perdão, eu li errado. Nós devemos ser um povo separado e santificado. Quem pode dizer amém comigo? É isso que nós somos. O Rogério trabalha no SBT, não é isso, Rogério? O Rogério estava lá no SBT, gente, você imagina o que ele vê passar na frente dele lá. As meninas do Ratinho, as meninas do outro programa e tal. Se ele não for santificado, a mulher dele põe ele para fora. Põe ou não põe, irmã? Olha lá ela fazendo. Rogério. A Paulinha e a... Esqueceu... Daniele. A Paulinha e a Daniele. Faz seguro comigo. Então, gente, veja. Tem que estar santificado, tem que estar na presença de Deus. O povo hebreu o povo hebreu era representado por 12 tribos.
até Salomão, certo? Até Salomão. Daí em diante, com a morte de Salomão, era uma nação só até aí. Depois se transformou em 2 nações. 10 tribos ficaram no reino do norte, Israel, e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, ficaram no reino do sul, que é Judá. Deste ponto em diante, Israel e Judá se tornaram 2 reinos separados, 2 países separados. O reino do norte, eu estou dando todo essa antecipada para você de algumas coisas, tendo Samaria como capital. E todos os reis que vieram, foram 19 até esse tempo, totalmente apóstata e idólatra. Ou seja, eles não agradavam a Deus. Eles faziam tudo aquilo que desagradava diante dos olhos do Senhor. Só para você ter uma ideia, a história desses caras, 7 reis foram assassinados. 7. Um cometeu suicídio. E um foi ferido por Deus. E o outro foi deposto e levado para a Síria. Olha só, que tragédia para um povo. Já o reino do sul, Judá, com o capital em Jerusalém, seguiu tendo a descendência de Davi como rei, temente a Deus. Ao contrário de Israel, Judá teve bons reis, alguns maus, alguns meia boca, né? Judá conseguiu, ainda que com dificuldades, preservar o culto a Deus, a Yahvé. E a preservação da linhagem real, davídica, do qual devia vir o prometido do Messias, o nosso Messias Jesus, amém? Tá bom? Em vários momentos da história, Israel e Judá entram em guerra entre si, além de guerrearem com outras nações. Que tempo, não é, gente? Que tempo. Por quê? Porque houve rebeldia contra Deus. E é por isso, e aí entrando agora na mensagem, é por isso que a gente vê que esse texto que eu li, de 18, 1 a 3, ele é muito relevante para a nossa mensagem hoje. Porque Josafá, rei de Judá, tido como um rei bom e temente a Deus, aceita fazer a aliança com Acabe, um rei que era um idólatra e perverso, alguém que desagradava a Deus. Isso tudo por causa de uma guerra, que era uma guerra de Israel. Judá não tinha nada a ver com isso. Era uma guerra do Acabe. Ele queria tomar aquela cidade. Era problema dele. Não tinha nada que se meter. Mas, seduzido, até porque ele fez uma aliança que não devia ter sido feita, uma aliança de família, né? E aí uniu ele mais ainda com Acabe. Eu acho que às vezes tem no coração de um homem bom aquela história que deve ter bondade no coração daquele cara. Não, eu acho que tem coisa boa nele, porque ele é tão legal. Pô, a palavra está dizendo que ele fez o maior churrasco, o maior banquete, o maior festão. Quem não gosta de ser recebido numa casa com churrasco? Ainda mais num tempo de hoje que a carne está cara. Domingo? Quem não gosta? Que você chega num lugar, você chega lá. Ultimamente está raro isso, né? Não está acontecendo tanto agora que está começando a voltar. Mas eu me lembro que uma vez eu cheguei numa festa de um amigo meu, estava lá carne, refrigerante. Eu olhei, tinha uma mesa de doce. E eu assim, gordinho como eu sou, você imagina, eu já fiquei todo feliz, né? Falei, eita, que festão. Não é verdade, gente? A gente fica todo feliz. Quem sabe aquele desejo de ter união. Porque afinal de contas, todo mundo sabia a história. Era um povo só. Eram 12 tribos, todas ali, hebreia, todos hebreus.
Então, eu acho que olhava assim, ele olhava para Acabe, poxa, eu acho que eu vou consertar a vida desse Acabe. Mal sabia ele que aquele cara estava tramando contra ele alguma coisa. Mal sabia ele que tinha um projeto satânico para acabar com a vida dele. E que aquele homem era instrumento disso. Algumas consequências negativas que podem nos sobrevir em função de alianças erradas. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Diz o verso 1, não é isso? No verso 2 diz assim: ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo. E o persuadiu, olha a palavra, persuadiu a subir com ele numa batalha. Nessa hora que alguém vem te fazer um convite desses maravilhosos, ora, consulta Deus, mas consulta pela palavra, consulta pelo que Deus fala nas suas escrituras, com quem eu tenho andado, com quem eu devo andar, o que a palavra fala a respeito daquela pessoa, porque a palavra fala. Se você usar a palavra como sua bússola, a palavra fala, ela te orienta. Agora, primeiro ele foi se aparentar com Acabe. Ele permitiu que o filho dele casasse com a filha de Acabe. Pelo visto a Bíblia não fala, mas ele não deve ter falado nada. Filho, dá uma olhada quem é o pai, a mãe. Não, ele até se alegrou, parece. Até gostou. Qual a necessidade que Josafá tinha de se aparentar com Acabe? Nenhuma. Em Crônicas 21:6, a gente vê que a decisão de Josafá foi por causa dessa união de casamento do filho dele, Jeorão, com a filha Atalaia de Acabe. A gente percebe lá que é essa situação em 21:6. E quando esse Jeorão, filho de Josafá, assume, ele se torna um péssimo rei. Com 32 anos ele assumiu, com 40 anos ele teve uma doença, morreu. Os caras enterraram ele, não enterraram com honras de rei, e ele não tiveram nenhuma, tipo assim, nenhum pesar, não sentiram falta dele. Acho que deram graças a Deus, acho que aí fizeram outro churrasco, porque esse cara morreu. Esse cara matou todos os seus irmãos. Olha o que uma união errada traz para uma família. Um filho com uma mulher ímpia, essa mulher influenciando dentro de casa, esse camarada se virou contra todos os irmãos e o matou. Já também não devia ter um caráter muito bom, não era igual ao pai dele. Esse querido Jeorão não andou nos caminhos do Senhor. Percebe que além de andar no caminho do Senhor, tem que entender a Escritura, tem que ouvir os conselhos de Deus para a nossa vida. Estou falando besteira? Sim ou não? Não. Quando Acabe foi para, Josafá foi ter com Acabe lá em Samaria, Samaria era um lugar, irmão Ricardo, que era o centro da apostasia e da idolatria naquele tempo. Samaria não era um lugar de adoração a Deus, ao contrário. Tinha vários ídolos, vários deuses, eles estavam vivendo fora da vontade de Deus. Como eu falei, os reis que vinham eram reis idólatras, reis perversos, reis ímpios.
Então, nada a ver com o nosso rei querer ir para lá. Nada a ver. Para quê? Josafá sabia da índole de Acabe, porque todos conheciam a fama de Acabe. E aí, quando ele vai, ele é recepcionado com honras, ele é recepcionado de forma sedutora e cai na lábia de Acabe. Crente, hein? Nós podemos dizer que Josafá agradava a Deus. Sim ou não? Tem um pregador que faz assim, né? Como assim? Sim ou não? Sim ou não? Então, não é assim? Às vezes você agrada a Deus. Amém? Você ora. Você clama. Cheguei aqui hoje, as irmãs estavam clamando, adorando a Deus ali, intercedendo pelo culto, intercedendo por algumas pessoas. Só dava para ouvir aquele fogo saindo ali, para a glória de Deus. Às vezes nós somos assim. Mas na hora de tomarmos a decisão, nos unimos com quem não devemos nos unir. Não é verdade? Esse cuidado nós temos que tomar. Estar em Samaria representa estarmos em um lugar onde certamente o Senhor não aprovaria. Vou dar um exemplo para você, gente. Quem conhece a Avenida Elísio Cordeiro Siqueira, Avenida 1? Todo mundo conhece? Você sabe o que acontece depois das 20 horas de sábado, ou de domingo ali, ou de sexta? Hein? Como é que é? Vixe. Não, mas não é só isso. Ali, gente, ali corre tudo de ruim que você pode imaginar. Tudo de ruim que você pode imaginar. Aí, você vem no culto. Tá, não, agora Deus. Agrada a Deus com a sua oração. Agrada a Deus com a sua vida. Mas, você não é de fé. Você tem os seus amigos. Quando você menos espera, você está passando e você está lá. 22 horas, 23 horas. E daqui a pouco você vê passar um papelote para cá, um negócio para lá. É uma mulherada para cá, é uma homenzada para lá e tal. É lugar para você estar? Sim ou não? Não é. Da minha casa, eu moro para cima da 33. Da minha casa dá para ouvir o som da avenida. Gente do céu. Como que alguém consegue conversar ali, nos barzinhos? Então, eu estou dando como exemplo, gente, pelo amor de Deus, eu não vi ninguém lá, porque eu não passo lá, tá? Aliás, eu até evito agora, porque eu estava vindo para o culto, eu nem passei por lá. Eu gosto de fazer até outro caminho, para não passar, porque já começa aquela muvuca. Os negros começam a andar no meio da rua. Hoje ainda está chovendo, mas se está calor, você já tem nego andando no meio da rua, fechando a avenida, 6 horas da tarde. Essa hora aqui, se não estivesse chovendo, já estava bombando lá. Aí, e isso eu estou dando um exemplo para que fique claro, é um exemplo bem rasgado. Não é lugar para nós, não é lugar para o nosso jovem, não é lugar para os nossos filhos, não é lugar para o servo de Deus. Pastor, eu fui lá para evangelizar. Ah, tá. Desculpa, hein? Né, Ricardo? Ah, tá. Conta outra. Essa já deu. Então, estar em Samaria representa estamos num lugar onde certamente o Senhor não aprova, não quer que nós estejamos. Não quer. Alianças erradas não o estão levando a tomar decisões certas em Deus. Alianças erradas nos levam a desagradar a Deus e nos colocar no meio da confusão.
Aí Acabe vai e pergunta lá para o Josafá: Josafá, meu brother, vem cá, mano, vamos para a guerra comigo? Nós somos aqui, ó, tudo hebreu. Vamos lá, vamos tomar aquela cidade para mim? O cara devia estar cheio dos goró. Eu acredito piamente que Josafá tomou a decisão depois de tomar muito vinho. A Bíblia não fala. Isso aqui é o Evangelho segundo Wagner, tá? Não tem nada a ver com... Mas eu interpreto que ele devia estar chapado de tomar vinho depois daquele churrascão. Porque não é possível o cara falar: não, estou junto. Vamos para a guerra. Ó, a tua guerra é minha guerra é a tua guerra, vamos embora. Estamos juntos. Tomou uma decisão errada. E aí, a partir de agora, ele começou a poder sofrer consequências terríveis. A partir de agora, ele começou a poder até morrer. Até morrer. Então você imagina o que aconteceu. Uma influência errada é aquela que não está disposta a ouvir a Deus. Acabe era assim. Ele era uma pessoa que queria o que queria. E os seus profetas tinham que falar o que ele queria. Se falasse contra ele, não era profeta. E de repente ali Josafá teve opa, você não quer pedir conselho? Um conselho de Deus? Vamos ver o que Deus fala? Vamos ver o que Deus tem? E aí chamou os profetas. E os profetas vieram e falaram o quê? Vá que você vai ganhar. É tudo que o rei queria ouvir. Mas aí, Josafá era homem de Deus. Apesar de estar errado, ele tinha sensibilidade. Ele identificou que aqueles caras não eram profetas. Ele identificou que aqueles caras não estavam na vontade de Deus. E ele perguntou: não tem um homem de Deus de verdade aqui? Não, tem mais um profeta aí, mas o cara só fala contra mim. Então tal de Micaias aí, o cara é do contra. Ele só me critica. Ele só reclama. É da oposição. Então, vamos ouvir ele. Manda chamar. Os irmãos que mais ou menos já sabem da história, mas quem não sabe, Micaias foi orientado a fazer a vontade de falar o que Deus, o que o rei queria ouvir. E ele falou: ó, rei, vai lá, beleza. Tá bom. Aí o rei percebeu que ele estava enrolando, falou: não, quero que você fale a verdade. E aí o profeta falou: é verdade. A visão que Deus está me dando é que eu vi o povo como ovelhas perdidas, sem pastor, espalhadas pelo deserto. Isso irou demais Acabe. Isso irou ele de uma forma terrível. E ainda ele falou mais. Falou que o rei ia perecer. E o rei mandou prender ele. E aqui tem um versículo que fala, e eu não vou me atentar, porque senão a gente acaba esticando demais. A mensagem, ela é bem forte, ela é bem para impactar você. Eu quero que você saia dessa noite, no mínimo, refletindo sobre as alianças que você tem feito, ou que você pretende fazer. No mínimo, que você não saia aqui bravo de bravo, porque às vezes uma pessoa ouve uma palavra dessa e diz assim: eu não quero nunca mais ver aquele pastor na minha frente. Quem é ele para falar o que está falando? Mas que você pelo menos saia daqui reflexivo, fala: meu Deus, foi Deus mesmo que falou na boca daquele homem? Porque quem está falando contigo é a Bíblia Sagrada. Eu só estou interpretando. Eu só estou aqui ministrando aquilo que está na Bíblia. Eu não estou falando nada diferente. Se você ler na sua casa, você vai
Se você ler tudo de 17 até o 20, você vai ver toda essa história e você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Aquele homem foi preso e quando ele disse assim, ó, puseram ele a pão e água, e o rei decretou que quando voltasse é que ele podia sair. E o profeta é ousado, disse, se você voltar, eu não sou de Deus. Diga assim, misericórdia. Porque o rei não voltou. Mas o que é pior, eles foram para a guerra. Só que o espertinho mandou que Josafá se vestisse de rei. E ele, para escapar da palavra, da profecia que tinha sido dada contra ele, ele se disfarçou no meio dos soldados. E foi guerrear. Olha o que podia ter acontecido com Josafá. O rei inimigo tinha dito que era para fazer o seguinte: não era para pelejar contra o povo, era para caçar o rei. Achem o rei e matem ele. Quem que estava com roupa de rei? Você está prestando atenção na mensagem? Quem que estava com roupa de rei? Josafá. E os capitães saíram atrás. Opa, acharam. Iam matar. E Josafá clamou ao Senhor. A Bíblia diz que Deus livrou Josafá da morte. Mas sabe por que Deus livrou Josafá da morte? Porque Josafá tinha crédito com Deus. Josafá tinha uma vida em Deus. Josafá tinha uma comunhão com Deus. Ele estava errado, ele tomou uma decisão errada, ele fez uma aliança errada, quase morreu por isso, pagando um preço caro. Mas Deus não deixa a sua palavra voltar. Um certo fulano, um certo soldado, resolveu jogar uma flecha ao esmo, jogou para o alto. E essa flecha atingiu Acabe bem na fresta da sua roupa, da sua, como é que fala? Armadura, no cinto da fivela. E ele começou a sangrar, irmão. Começou de manhã a sangrar. Tiraram ele da guerra. E ele ficou guardadinho, só assistindo a guerra de longe. Quando chegou no final da tarde, ele morreu. Acabe morreu. Mas morreu por quê? Porque ele não deu ouvido à palavra de Deus, ele não ouviu a voz de Deus, ele não ouviu o que o profeta falou. Ele teve a oportunidade de se arrepender, ele teve a oportunidade de dizer, epa, não vou nessa, porque esse cara é sincero, esse cara fala o que é de Deus, ele não gosta de mim, eu sei disso, ele não gosta das coisas que eu faço, mas ele está dizendo, ele está me avisando, não vá para a guerra, você morre. Percebe, gente? E eu teria muito, mas muito mais para estar falando com os irmãos. E eu quero só enfatizar algumas coisinhas antes de partir para o encerramento da mensagem. Primeiro, quando nós tomamos uma decisão errada, a gente não quer voltar atrás. A gente não quer voltar atrás. Quando a gente toma uma decisão errada, a gente quer manter a palavra. Eu sou homem, ou eu sou mulher. Se eu falei que sim, é sim. Gente, é melhor você passar uma vergonha e falar, não, olha, eu mudei de ideia, eu achei que não vale a pena, e ficar vermelho naquela cara, oh, desculpa, mas do que você ficar amarelo o resto da vida? Ficar amarelado. Vocês sabem, a maioria já sabe que eu venho lá de São Miguel, né?
que eu estava cooperando lá em São Miguel, dirigi uma igreja lá. E nós tínhamos um jovem na igreja. E esse jovem, um dia ele estava contando para mim uma história dele. Um menino trabalhador, um menino bacana, que resolveu ser amigo de um cara do mal. Um cara que era traficante. O cara se tornou brother. Trabalhador, honesto. Estava indo de vez em quando na igreja, não era ainda uma pessoa firmada na igreja. Mas ele conheceu esse cara lavando o carro do cara, tal, porque ele trabalhava no Lava Rápido, ficou amigo do cara e tal, vai pra lá, vai pra cá, andando pra todo canto. Um belo dia, eles estavam juntos no carro, tinham ido num churrasco, estavam voltando. E a polícia abordou o carro desse camarada, que ele estava junto. E lá encontrou arma e drogas. Arma no porta-mala e drogas. Sabe o que aconteceu? Os dois foram parar em cama. Agora, o que um lavador de carro tem de dinheiro para pagar um advogado para tirar ele como réu primário e responder em liberdade? Tem dinheiro? Aí me fala, o que aquele menino tinha que estar andando com aquele cara que ele sabia que não prestava? E o delegado ficou com pena dele. Porque o delegado foi puxar a ficha do cara, viu, realmente ele era trabalhador, tal, ligou pro patrão do cara, o cara falou que o delegado gostou do cara. Porque a misericórdia de Deus agiu, cara. Antes de fichar o moleque, o delegado foi atrás para ver. O delegado faz isso, gente? Não faz. Começou um milagre de Deus agindo na vida daquele garoto. Mas cara sabe de que eu estou falando? Aí o delegado falou, eu tenho que fazer uma pergunta para você. O jeito do delegado falar, né? Meio austero. O que você estava fazendo com esse cara? Você sabe que eu posso te trancar agora por união ao tráfico? Você é criminoso, vai acabar com a tua vida. Aquele moleque chorava. E nós falamos de um moleque, mas era um cara de 25 anos. Não é tão moleque assim. Chorava igual criança. Como o delegado conseguiu falar com o patrão dele? O patrão dele garantiu que ele era bom menino pela vida. Ele não tinha nenhum antecedente criminal. Viu que o cara não era usuário. Liberou ele. Liberou ele. Mas antes disso ele tomou uns tapas. Ele apanhou dos policiais. Os dois apanharam dos policiais que prenderam os civis. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Sabe o que acontece no capítulo 18? No capítulo 18, Josafá recebe uma notícia. E tudo é consequência, porque Deus muitas vezes quer tratar a gente. Ah, você errou, te livrei, você está de volta na sua terra. Eu quero ver se você realmente aprendeu o erro. Quero ver agora. Aí, ele ouve uma notícia que os amonitas, moabitas e mais um pessoal aí queria vir. Uma multidão vinha em guerra contra ele. E ele não tinha a menor chance contra os caras. A Bíblia diz que ele temeu. Só que em vez dele ir pedir aliança lá com Israel, em vez dele ir, que era um povo ímpio, em vez dele ir pedir aliança com qualquer outro rei, ele buscou ao Senhor. Diga glória a Deus. Ele buscou ao Senhor e Deus deu a ele a vitória.
Eu quero que nesta noite você saia daqui reflexivo. Se você tem alguma aliança que você sabe que não agrada a Deus, fica vermelho e rompe com essa aliança. Se você sabe que você tem alguma coisa na sua vida que não agrada a Deus, e você quer agradar a Deus com a sua vida, conserte essa situação, antes que você pague uma consequência muito séria. Leva a sério essa palavra. A Bíblia tem inúmeros exemplos, outros personagens, que a gente ficaria aqui dias e dias estudando, com maior alegria, e vendo como é bom você agradar a Deus, mesmo às vezes pagando preço alto. Como é bom você estar na vontade de Deus. Quem sabe você não vai ser a pessoa mais rica do mundo, provavelmente não. Quem sabe você não vai ser a pessoa que consegue comprar tudo que você quer, provavelmente não. Mas você vai andar na bênção do Senhor todos os dias da sua vida. Josafá errou a fazer a aliança, errou em não dar ouvido à orientação do profeta. Ainda assim pediu socorro ao Senhor. Ainda assim ele buscou a Deus. Talvez você ainda não fez aliança. Quem sabe você apalavreou, mas ainda não firmou a aliança. Não faça. Rompa hoje. Não dê sequência. Trava isso. Porque o preço pode ser caro para a sua vida. Deus não aprova, mas Ele está prestes a abençoar aquele que se arrepende daquilo que sabe que fez errado. Eu quero te convidar a você ficar de pé, para nós orarmos a Deus. Se você está aqui pela primeira vez, e a gente sabe que nós temos uma pessoa que está aqui, ouviu essa palavra, e quer entregar a vida para Jesus, enquanto eu estiver orando, traga ele aqui à frente, para que a gente possa orar pela vida dele. Se ele está no coração de aceitar a Cristo como Senhor, ou se tem alguém que tem vindo muitas vezes aqui, e não se decidiu por Cristo, ainda está em dúvida, tira essa dúvida hoje do seu coração, entregue tua vida ao Senhor. Amém? Enquanto eu estiver orando, você vem à frente que depois nós oramos por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu entrego a tua palavra, a vida dos teus servos nesta hora. É para a glória e louvor do teu nome. Eu te bendigo, ó Deus, eu te louvo. Mas também, Pai, peço perdão por aquilo que pela minha falha humana, pela minha limitação humana, eu não consegui entregar. Que o teu Espírito Santo possa abençoar a vida de cada um. Que o teu Espírito Santo possa até ministrar algo que tu sabes que é necessário ao coração. Tu tens poder para isso, ó Pai. Leva os teus filhos a esta palavra. Lembra os teus filhos desta palavra. E que ela possa frutificar. Repreende, ó Pai querido, o ladrão. Repreende, ó Pai, o valente que vem para roubar esta palavra dos corações dos teus filhos nesta hora. Nós oramos assim agradecidos em nome